Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora vamos falar sobre técnicas de produtividade para programadores. E olha só, você já ouviu falar, por exemplo, do método de Eisenhower? Não, vou te explicar nesse vídeo aqui. Pomodoro provavelmente você já escutou, né? Também vou falar um pouquinho sobre ele, mas vamos lá. Eu vou passar aqui coisas que de fato fazem diferença quando um programador quer aumentar a sua produtividade. E aí quando eu falo produtividade, tanto no trabalho, você enquanto programador mesmo trabalhando, como estudando programação. São duas coisas que têm pontos em comum muito similares e que essas técnicas, essas dicas que eu vou passar nesse vídeo vão funcionar muito bem. Agora só vou passar coisa que de fato eu testei e coisa que de fato funciona, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar de algumas coisas técnicas, outras coisas não técnicas, então fica aqui nesse vídeo que você vai gostar bastante. Vamos começar falando um pouquinho sobre a parte de planejamento. Quando você está se planejando para fazer alguma coisa, tanto para estudar programação, como para até criar um sistema também, tá? Então, técnicas de planejamento para criar um sistema, elas são muito similares à de estudo, por exemplo. Então, olha só, algumas coisas a gente tem que entender. Por exemplo, muitas ferramentas existem, elas ajudam muito de fato mesmo a gente organizar a nossa cabeça. Mapas mentais, por exemplo, são muito bons para dar uma clareza, dar um pouquinho mais de clareza para o que a gente quer, tanto em termos de um sistema, planejamento de um sistema, como até planejamento dos seus estudos mesmo, também vai ajudar. Mas talvez ainda melhor do que mapas mentais é você testar algumas ferramentas de produtividade, como por exemplo, Trello. Existe uma ferramenta chamada Trello muito boa, provavelmente até você já conhece. ClickUp, Asana, Gira, são variações, né, da mesma ferramenta, por assim dizer, só empresas diferentes. Quando você testa algumas dessas ferramentas, algumas pessoas vão gostar de vão ter mais produtividade, por exemplo, com o Trello, porque é muito mais fácil de você mexer. Ele utiliza por padrão o modo Kanban, são várias colunas, né? E você vai passando coisas de uma coluna para outra. Então você pode, por exemplo, organizar o que eu tenho para estudar, tá? Em determinada coluna. Comecei a estudar, eu passo para uma coluna. Depois terminei de estudar esse assunto aqui, eu passo para outra coluna. Também consigo ir adicionando informações sobre o meu próprio estudo. Então, esse tipo de organização de estudo é muito bom mesmo. Em tratando de planejamento de sistemas, é a mesma coisa. Ferramentas que o meu sistema vai ter. Comecei a criar eu passo para uma colunazinha específica para as coisas que eu estou trabalhando naquele momento. Aconteceu algum erro, aconteceu algum bugzinho específico que eu preciso ajeitar, não dá para ajeitar hoje, por exemplo. Eu anoto lá. Tudo isso eu vou passando, eu vou evoluindo a construção das minhas funcionalidades de acordo com o que eu estou passando de coluna para coluna. Então, ferramentas como, por exemplo, o Trello são muito boas e, inclusive, se você está estudando programação, é bom que você saiba usar bem o Trello, porque muitas empresas utilizam o Trello para fazer o planejamento de seus sistemas. Então, empresas grandes utilizam o Trello para você ir manuseando esse processo da criação dos seus sistemas. Tudo bem? Atrelado a isso, existem metodologias, por exemplo, as metodologias ágeis, como, por exemplo, Scrum, XP, enfim, tem várias outras que basicamente, na prática, tá? Vamos falar do mundo real, não vou falar da teoria. Na prática, técnicas como o Scrum, elas servem muito para a gente planejar e desenvolver um sistema com uma metodologia que vai de fato fazer com que o seu sistema, entre aspas, saia mais rápido, saia mais confiável. Ok, até para estudo também é bom, mas na prática, no mundo real, as empresas nem sempre elas utilizam o Scrum como é ensinado na teoria. Então, na prática, o que acontece? As pessoas aprendem a teoria do Scrum, ok, tudo muito lindo, mas aí elas pegam o que funciona para aquela equipe, elas pegam o que funciona para elas e elas aplicam aquilo. Como, por exemplo, no Scrum, uma das atividades que a gente faz são reuniões rápidas, que aí ele fala até stand-up meetings, né, que são reuniões em pé, para você não sentar e não se acomodar. Então, são reuniões rápidas e diárias para discutir o que foi feito no dia anterior, e para estudo você pode fazer isso também, o que foi feito no dia anterior e o que você vai fazer, por exemplo, hoje, ou amanhã, ou enfim. Muita gente acha essa reunião diária meio pressão demais. Então, o que elas fazem? Elas adaptam e fazem uma reunião trimestral ou uma reunião até semanal, dependendo do sistema, e aí fazem uma reunião semanal para quê? Para verificar o que foi feito na semana anterior, o que vai ser feito nessa semana, enfim, fazer esse meio que panorama de comunicação. Isso é muito bom.
para você que estuda, a mesma coisa. Você pode ver o que é que você vai estudar essa semana e o que é que você estudou semana passada, se ficou com dúvidas, se você solidificou aquele conhecimento legal, se deu tempo, por exemplo, de praticar aquele conhecimento. Isso é muito bom, beleza? O uso dessas técnicas vai facilitar tanto no estudo como no seu trabalho também. Mas vamos parar um pouquinho de falar de coisa técnica, vamos falar um pouquinho de coisa pessoal. Olha só, um dos fatores que, na minha opinião, na minha vivência, na verdade, né, e conversando, tá, com centenas de alunos, um dos fatores que mais contribuíram para melhorar a produtividade, não só naquele momento, produzir mais naquele momento, mas sim no geral, no longo prazo, quando você consegue de fato manter uma consistência de produtividade enquanto programador, tanto para estudar como para trabalhar. De longe, um dos itens mais importantes, talvez até contraintuitivo, é como está a sua mesa de trabalho / estudo. Se está uma mesa com várias coisas, por exemplo, um exemplo prático, olha só, eu tenho aqui agora na minha mesa esse copo e eu tenho esse outro copo. Por que eu tenho dois copos aqui na minha mesa? Porque eu peguei um copo para beber água, depois eu estava em outro lugar ali, estava querendo beber água e não queria vir para cá pegar esse copo e encher de água. Então o que é que eu fiz? Eu peguei outro copo. O que é que acontece no fim das contas? Eu vou ter dois copos agora vazios na minha mesa. Isso, acredite ou não, vai atrapalhar a minha produtividade. Por quê? Isso vai acumular coisas na minha mesa que vai fazer com que o ambiente em si só fique mais poluído e a cabeça, a sua mente, ela capta, mesmo que você, eu não estou nem olhando para os copos agora, estou olhando para você, por exemplo. Minha cabeça, ela está captando o que está acontecendo ao redor. E quanto mais informações a gente tem, mais fácil é de, a gente se distrair, 2, a gente gastar energia mental, que ela é limitada, tá? Com o que não interessa naquele momento. E principalmente, pessoas que têm, por exemplo, TDAH, são pessoas que naturalmente elas vão se dispersar mais fácil. Então, para essas pessoas, ainda mais é importante ter um ambiente de trabalho / estudo minimalista, por assim dizer, com apenas o suficiente para você fazer o seu trabalho, que aí você consegue focar em alguma coisa sem ficar se dispersando, por exemplo. Tudo bem? Isso é muito importante. Isso não é uma ferramenta, não é uma coisa que você vai fazer um download, mas isso talvez faça mais diferença do que a ferramenta que você vai utilizar, por exemplo. Junto a isso, a gente pode fazer uma combinação agora. Estou desenvolvendo o conteúdo com você, tá? Falamos sobre coisas técnicas, falando sobre coisas não técnicas. Vamos juntar aqui agora com algumas coisas, tá? Então, por exemplo, uma das técnicas que provavelmente você já ouviu falar e uma das mais conhecidas é a técnica do Pomodoro. Apesar de muita gente saber dela, muitas vezes a gente não aplica ela na prática, porque parece muito simples, ou então, deixa eu só explicar para você rapidamente o que é essa técnica Pomodoro. Basicamente, você vai separar blocos de tempo que você vai usar esses blocos de tempo de forma ininterrupta. Por exemplo, eu quero estudar determinado assunto. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu tenho 1 hora para estudar. Então eu vou separar aí 3 ou 4 blocos de 15 minutos. Pode ser mais, pode ser menos, aí você faz a sua própria adaptação, tá? Vamos supor 15 minutos. Então, você tem 15 minutos extremamente focados. Então, você tira o celular de perto, fecha aquela abinha do YouTube que está aberta com um videozinho tocando, até desliga a música, dependendo de você, se você gosta de música ou não para estudar, enfim. E aí, o que você faz? Você foca totalmente durante esses 15 minutos. Terminou? Você literalmente para. Você não continua, não. Você tem que parar. A diferença é que as pessoas que fazem o Pomodoro, por exemplo, e deixam de fazer, é porque elas não param. Elas dizem, tudo tá muito bem aqui, estou conseguindo produzir, e elas continuam. Aí que vem o problema. Você está usando o seu cérebro, depois você dá uma parada e você vai passar 5 minutos descansando, por exemplo. Então, 15 minutos estudando, 5 minutos descansando. O que é esse descansando? É você pegar o celular e ficar rolando redes sociais? Não, porque quando você rola as redes sociais, cada coisinha que está aparecendo lá, cada foto, cada vídeo, cada texto, são coisas que o seu cérebro está processando. Então, apesar de você estar só parado, rolando o dedo, o seu cérebro está a milhão trabalhando para interpretar tudo aquilo que está acontecendo. Então, acredite sim, isso tem um gasto mental muito grande. Então, isso não é descanso. Apesar de o seu corpo estar parado, só o dedinho funcionando, mas a cabeça está a 1000, beleza? O descanso é simplesmente parar, dar uma relaxada,
olhar para alguma outra coisa. Se você tem acesso, por exemplo, a uma janela, vai lá dar uma olhada no que está acontecendo na janela. Enfim, de fato, dar uma parada e descansar, preferencialmente sem nenhum tipo de eletrônico, por exemplo. Aí o que você faz? Depois você volta para mais um bloco de 15 minutos, por exemplo, 15 minutos, tá? E aí você faz isso por 3 ou 4 vezes. Terminou essas 3 ou 4 vezes, o que você faz? Ah, tenho mais tempo para estudar ou para trabalhar? Beleza. Você vai parar por um tempo um pouquinho maior do que os 5 minutos, por exemplo. Então, você vai parar por 15 minutos agora. E aí você vai em um outro ambiente, você vai pegar um café, você vai fazer alguma outra coisa. Se passou mais ou menos aí 1 hora, se você fez, sei lá, 3 ciclos, são 60 minutos, né? 15 com 5 dá 20. Então, 60 minutos dá 1 hora, esses 3 ciclos. Aí você para 15 minutos, por exemplo. Você vai voltar bem mais relaxado e aí você pode, se quiser, até fazer outro grupo de 4 ciclos, por exemplo. Isso é a técnica Pomodoro, ao invés de simplesmente passar 1 hora ininterrupta e ficar esgotado. Isso não é legal. Então, técnica Pomodoro, apesar de simples e amplamente conhecida, pouca gente aplica ela de verdade. E quem aplica de verdade, sendo disciplinado, tem o resultado. Mas vamos lá, vamos falar agora da junção que eu falei para você, da ferramenta, das ferramentas, né, com a parte não técnica que eu comentei, incluindo o Pomodoro. Você vai fazer o que agora? Você vai usar um recurso chamado Matriz de Eisenhower. É um nomezinho esquisito, né? Enfim, depois você pode até pesquisar sobre isso. Mas o que a matriz de Eisenhower fala? Que basicamente uma tarefa para fazer no trabalho ou para fazer no estudo, por exemplo, ela vai se dividir geralmente em 2 categorias. Uma categoria é tarefas importantes e outra categoria são tarefas urgentes. São 2 coisas diferentes, tá? Então uma coisa pode ser importante, mas não necessariamente urgente. Outra coisa pode ser urgente, mas não importante. E é essa segunda coisa que pega muitas vezes a gente. Por quê? Muitas vezes a gente trata alguma coisa como importante, mas ela não é importante, ela é só urgente. Mas ela não necessariamente é importante. São 2 coisas distintas e que muitas vezes a gente não consegue fazer essa divisão no cérebro. E a gente fica pegando coisas urgentes o tempo inteiro. Ah, isso é urgente, pega. Isso é urgente, pega. Isso é urgente, pega. E a gente nunca faz o que de fato é importante. É o que a gente chama de bombeiro, né? Que ele fica só apagando fogo. Isso é importante de você parar um pouquinho, ver as suas tarefas que você tem para fazer, para estudar, etc. E você monta em 2 categorias. O que é que de fato vai trazer o resultado que eu quero? É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Beleza. Então isso aqui a gente categoriza como importante. E eu vou fazer sempre o que é importante primeiro. O urgente, às vezes, quando o urgente ele vai prejudicar muita coisa, ele pode se tornar importante. Então não é porque alguma coisa é urgente que ela não é importante, tá? Só que a gente tem que sempre priorizar o que de fato vai ajudar a gente a alavancar os nossos resultados, quer seja a melhorar o seu estudo ou então quer seja a entregar aquele trabalho que você tem para entregar, por exemplo. Busca sempre o resultado que você quer no momento, quer seja no estudo ou no trabalho, e sempre prioriza o que vai trazer melhor resultado para você no estudo ou no trabalho. Tudo bem? Aliado a isso, o que você faz? E aí eu mesmo faço isso e isso funciona muito bem para mim. Inclusive, quando eu paro de fazer isso, ou quando eu meio que fico relapso quanto a fazer isso, são as vezes em que as coisas começam a não ficar tão bonitinhas, né? A funcionar de forma tão lisa para mim, tá? Que é juntar as ferramentas, por exemplo, Trello, eu gosto muito do Trello, tem outras ferramentas que eu uso também, mas, por exemplo, o Google Tarefas, também é uma ferramenta muito boa para listagem de tarefas, também uso ela. O que é que você pode fazer? Você vai fazer uma lista das suas tarefas semanais, quer seja de coisas para estudar, quer sejam de coisas para fazer, por exemplo, em algum projeto. Então você faz uma lista semanal, tá? Que geralmente vai ser uma lista um pouco mais ampla, né? Vai ser uma lista com coisas um pouco mais amplas. Então, assuntos um pouco mais, não necessariamente um ponto específico do assunto, mas sim eu vou estudar tal coisa, tal grupo de coisas essa semana, por exemplo. E aí você faz essa lista semanal. E aí depois o que você faz? Você subdivide ela em, se o dia tem 7, ou se a semana tem 7 dias, por exemplo, e teoricamente você vai, por exemplo, estudar todos os 7 dias, o que você faz? Você divide as tarefas semanais durante esses dias? Não. Esse é o problema que muita gente faz, que é, pega as tarefas semanais, beleza, peguei aqui minhas tarefas semanais, agora eu vou dividir elas em todos os dias.
O que é que vai acontecer? Durante a semana, você não é um robô, vai acontecer algum tipo de imprevisto. Quando isso acontecer, automaticamente você vai pegar uma tarefa que você não conseguiu concluir, por exemplo, naquele dia, você vai passar para o próximo. Então, na segunda-feira, começa tudo lindo e organizado. Aí acontece alguma coisa na própria segunda, já foi coisa para terça. Então, a terça já vai ter as coisas da terça e o restante da segunda. E aí você não vai conseguir fazer tudo. O que é que você vai fazer? Pega todo mundo, passa para a quarta. Na quarta, você vê aquela lista de coisas gigantescas, já está acumulando 3 dias, né? Ah, caramba, não vou conseguir fazer isso aqui. Aí você não faz é nada. E aí passa tudo para quinta, sexta, sábado, chega domingo com uma lista gigantesca de coisas. Para que isso não aconteça, geralmente você pega a sua semana e você não divide para todos os dias, porque você sabe que alguma coisa vai ser passada para outro dia, invariavelmente, tá? Então, se você tem 7 dias disponíveis, põe 5 dias de tarefas, porque alguma coisa vai passar e você vai ter um espaço de 2 dias para você conseguir ir realocando as coisas sem sair acumulando as coisas. Quando eu faço isso, as coisas funcionam bem melhor, eu consigo produzir muito mais. Faz isso e depois me fala nos comentários aqui embaixo se está dando certo para você, ou se você já faz alguma coisa similar a isso, põe aqui nos comentários se isso está dando certo para você, ou alguma técnica que você gosta de usar, ferramentas que você gosta de usar, tanto para estudar como para trabalhar também. Então, põe aqui nos comentários o que é que você faz, o que é que você está fazendo que de fato funciona para você, que aí outras pessoas podem ler e podem, claro, serem ajudadas também, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, e o mais importante, não é assistir o vídeo e não fazer nada, é assistir o vídeo, pegar as coisas e de fato colocar em prática, aí sim você vai ver o resultado, beleza? Então, quer mais vídeos sobre programação? Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!